para a gente falar sobre sofrimento. Por que sofremos? Por que sofremos? Talvez hajam duas fugas ou justificativas de falar sobre o sofrimento ou de lidar com o sofrimento de uma maneira não saudável. A primeira é: eu não sofro, é mais ligado à fuga e à negação. Eu não sofro, eu não tenho problema com isso, né? Essa é uma das... Não precisa sofrer, o sofrimento não é necessário. Essa talvez seja uma das primeiras formas não saudável de lidar com o sofrimento. Uma outra forma não saudável é o contrário disso. Então, em vez, por favor, eu vou aumentar meu áudio aqui para ver se fica melhor. E vão me dando feedback aí se estão me ouvindo bem. E seguindo, né? Bom, então, para quem não estava me ouvindo, a primeira reatividade natural de olhar para o sofrimento é negando ou fugindo dele, ou ainda fingindo que não está acontecendo, né? Ele não é necessário, ele não faz parte. E uma outra clássica reatividade para lidar com o sofrer é se apegando a ele. Sim, se apegando a ele, se acostumando tanto com ele que não consegue desapegar ou se libertar dele, né? Então são duas estratégias, como a gente vê muito em análise, né? Paradoxais, contrárias, muitas vezes causando aqui até a sensação de ambivalência, né? Uma hora eu me vejo sofrendo muito demais, daqui a pouco eu me vejo super bem, até com o objeto ou a situação que me causa sofrimento. Mas então, essa é a nossa conversa de hoje. Então, começando agora, só para esquentar, né? Começando agora, eu quero trazer para vocês duas perspectivas, né, do sofrimento, sobre o sofrimento. Então, duas perspectivas básicas sobre o sofrimento, né? A primeira coisa, a primeira perspectiva que talvez a gente possa perceber sobre o sofrimento, a característica do primeiro tipo de sofrimento é que é algo que a gente evita, é algo que nos cansa, né, que me desgasta, que eu não quero, então que eu faço de tudo para evitar, só que esse tipo de sofrimento, ele é repetitivo na minha vida. Então esse é o primeiro tipo de sofrimento que eu quero que a gente traga na consciência aqui. O tipo 2 de sofrimento é um sofrimento positivo. Por que positivo? É um sofrimento que te constrói. É o esforço que você faz enquanto está se desenvolvendo. Inclusive, né, para compreender, ressignificar e trazer algumas soluções e decisões para a sua vida que vem repetindo e que por isso te causam dor. Então, essa live eu quero colocar e deixar aqui muito essa noção básica que a gente vai ter aqui da base. O primeiro sofrer é um sofrer inconsciente. Isso acontece porque eu não me conheço, né? Eu não me conheço direito os meus processos psicológicos, o meu mecanismo emocional. Eu evito sofrer na minha vida, mas ele se repete e ele me cansa, né? A gente pode até dizer que o primeiro sofrimento são as lições de vida que a gente precisa passar, que a gente tem que passar. São as provas de vida que a gente tem que passar. Tudo isso para aprender, né? Mas esse primeiro sofrimento, ele é considerável negativo, né? Não é saudável que a gente fique com ele. E um segundo sofrer que vem do desenvolvimento. Ele é o esforço, a resposta por aquilo que eu estou buscando melhorar em mim. E esse é muito bem-vindo e muito saudável. Bom, eu quero deixar registrado aqui,
né? A gente vai falar de sofrimento, não tem como eu não me lembrar, vocês já devem conhecer, da parábola da lagarta que se torna borboleta, né? A gente sabe que existe uma grande transformação, uma transformação visível a olho nu, que é a metamorfose. Mas eu quero falar do sofrimento. Vocês acham que ainda na natureza, que a lagarta, quando ela começa a fazer o seu casulo e ela começa a se dissolver lá dentro, vocês acham que isso é gostoso, prazeroso para a lagarta? Hum? Pois bem, já que a gente está falando do sofrer, de fato a natureza nos mostra isso e nos ensina muito. A lagarta, sabiamente e instintivamente, segue a lei natural do progresso, a lei natural da transformação, sempre para melhor, sempre para melhor. O que acontece é que, ao longo dessa transformação, quando ela está quase, quando ela está pronta, fisicamente, concretamente, ela já está toda pronta, só que enroladinha com as asas dela. Ela ainda está naquele casulo muito pequeno. A lagarta, que agora é borboleta, precisa, isso é uma necessidade. Necessidade. Ela precisa fazer tamanho esforço lá dentro para que ela rasgue aquele casulo, rasgue aquele casulo. Ela não sai sozinha. Não é fácil sair dali. Então ela faz uma imensa força, a primeira força da vida dela, que é vir para a vida. E o que acontece é que essa força possibilita que os líquidos que ainda no corpo dela não estão no corpo inteiro, mas estão no tronquinho dela, vão para as veias da asa inteira. Da asa inteira. Então eu preciso de um esforço. Porque se não houver o esforço, ela não tem sangue nas asas. Mas esse líquido vital precisa vir até a extremidade da ponta das asas para que ela de fato saia com força e saia com as asas preparadas para alçar voo assim que ela sair. A parábola da borboleta, nesse caso, conta que uma pessoa, sabendo desse esforço, foi ajudar a borboleta a sair do casulo. E com uma tesourinha, com muito cuidado, a pessoa foi lá e cortou o casulo, evitando o sofrimento da borboleta. E a borboleta saiu do casulo, só que ela saiu, imagine vocês, que com as asas murchas. E nunca mais, ou nunca mais não, nunca na vida dessa borboleta ela pôde voar. As asas dela ficaram atrofiadas para sempre, porque era somente naquele momento da transformação que esse esforço, além do normal, deveria ter sido feito. E alguém evitou esse esforço e atrofiou a borboleta para o resto da vida. Mas é claro que eu tenho certeza que essa pessoa acabou aprendendo muito bem a lição, né? Sobre o sofrimento alheio. Para compreender e aliviar o sofrimento alheio, é necessário que eu compreenda e saiba aliviar o meu. E muitas vezes, quando eu me dou conta de que esse sofrimento pode ser válido para o meu desenvolvimento, para a minha transformação, eu respeito com muita compaixão também o momento de sofrer do outro. Estamos num momento, nossa, onde a vida, nossa rotina é um prato cheio, sempre foi, mas agora ainda mais, de olhar o sofrimento do outro como uma fase de grande transformação. Bom, enfim, vamos voltar para o aprendizado? Alguém pode me dar um ok se o som está bom? Vamos lá.
Muito bem. Eu estava dizendo que tudo é para o nosso aprendizado, né? Tanto o primeiro sofrer, que é o repetitivo e nos cansa, e é inútil, inclusive, mas ele vem para que a gente aprenda. Quanto o sofrimento que eu faço de forma muito consciente, que é para o meu próprio desenvolvimento. Agora, eu me permito, né? Eu vou saber e aprender a lidar comigo para que eu me supere e que eu possa alçar voo mais para frente numa outra situação. Estamos falando de aprendizado, tá? Agora, o que vocês acham, quem vocês acham que aprende mais rápido? Uma criança pequena, uma criança pequena, ou um adulto experiente e vivido? O que vocês acham? Certamente, uma criança está mais susceptível a aprender. Por quê? É simples. Porque a criança tem a fantástica consciência de que ela não sabe das coisas. E ela pergunta e ela está disposta a receber todas as respostas do mundo. A curiosidade para aprender e para saber é natural do ser humano. Vocês percebem? É natural aprender. E eu vou dizer para vocês outra coisa: é natural, simples e divertido aprender. O que acontece? O que aconteceu com a gente depois que a gente foi ficando adulto, que esse aprendizado começou a ser cada vez mais custoso e difícil? Pois bem, aconteceu algo com o adulto. O adulto, até chegar a essa idade, essa fase, passou por muitas situações onde ele precisou desenvolver uma força externa. Na psicologia, eu quero aqui trazer o nome de ego, talvez, né? Para quem vai assistir ou está assistindo esse vídeo, reconheça no Eneagrama as armadilhas egóicas. Então a gente desenvolveu essa proteção, né, aparente e reativa para nos proteger do sofrimento. Devido ao quê? Devido às nossas experiências, devido aos nossos traumas, devido às crenças que a gente foi criando e foi cristalizando, e também devido às nossas opiniões formadas sobre quem eu sou. Aqui eu vou sofisticar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, para trazer essa coisa da identificação, porque isso é o cerne do sofrimento, tá? Agora estou falando da sabedoria do Eneagrama Sufi, que é uma sabedoria de um símbolo que eu estudo. Vamos lá, vamos retomar. Uma criança aprende mais fácil porque está disposta a fazer perguntas e obter inúmeras respostas. A criança tem a consciência de que ela sabe que não sabe e por isso pode aprender. Um adulto sabe muitas coisas. Ou seja, por saber muitas coisas, um adulto perde a consciência de que não sabe de muitas outras coisas. Exatamente. Então, um adulto cheio de opinião, cheio de experiências, com o ego dele já formado, não tem a menor consciência de que não sabe das coisas. Ele acha que ele sabe. E isso torna mais difícil o aprendizado. E o aprendizado que antes era curioso, divertido e espontâneo, se torna pesaroso, sofrido, demorado. E tudo isso por conta da sofisticação do elemento identificação. Vamos fazer o seguinte, mais uma analogia. Uma criança pequena que tem o seu cabelinho, né, do jeito que ela nasceu, vamos dizer que essa criança pequena, alguma coisa aconteceu de drástico, de ruim, de que ninguém queria. Vamos dizer que um chiclete grudou bem aqui no meio, de uma forma que não foi possível tirar o chiclete. E alguém foi lá e cortou e fez um buraco. Vamos dizer que essa criança é uma menina, tá?
para reforçar mais o aspecto, né, do cabelo, do valor do cabelo. E aí, o que que aconteceu com o cabelo? Ficou um buraco aqui no cabelo. E aí a mamãe dessa criança falou assim: "Não dá, né, a gente vai ter que cortar tudo", né, e cortou tudo. E a criança pequena ficou com o cabelo ralinho, quase careca, ou que nem de um menino. Quanto essa menina vai sofrer? Vocês acham que essa menina vai sofrer igual, como se fosse numa mulher adulta, ou bem menos? Bem menos, gente, bem menos. Com certeza, bem menos. Ela pode até chorar na hora. Ela vai demonstrar o seu sofrimento, ela vai externalizar a sua tristeza, a sua revolta, e logo depois ela vai esquecer que a imagem dela foi tão ferida e agravada. É só um cabelo e vai crescer muito rápido. Mas imaginemos que isso aconteça com uma mulher adulta, tá? Ó, isso acontece com a gente. Só da gente mudar o cabelo e não gostar, isso passa a ser grave, vocês percebem? Isso passa a ser muito grave. Eu quero trazer uma realidade agora de vida prática que nós não temos controle. Vamos dizer que uma mulher que gosta muito do seu cabelo, que se identifica, olha a palavra aí, identifica. Eu só sou eu e só me enxergo quando o meu cabelo está assim. Então ela passa a dar um valor para o cabelo dela como se fosse ela, como se o cabelo representasse quem ela é. Eis o perigo da identificação e eis a primeira raiz, a primeira vertente de um sofrimento inútil que só te desgasta. Vamos dizer que ela teve uma doença, fez um tratamento, câncer e o cabelo caiu. E ficou feio o cabelo, na verdade, o cabelo não ficou feio, ela ficou debilitada e ficou careca, o cabelo caiu, não teve outra condição. Essa foi a realidade que ela precisou enfrentar. Como fica a autoestima dessa mulher? O quanto ela sofre por isso? Bastante. Embora é uma grande oportunidade dessa mesma mulher perceber que, quando isso acontece, quando algo é tirado de mim e eu não tenho o que fazer, embora eu me identifique, a mulher vai passar a não se olhar mais para si mesma com aquele cabelo, com aquela imagem. Ela vai precisar refazer a imagem dela, mas agora pautada no que ela é, interiormente, de verdade. E ela vai precisar sentir isso. E até sentir isso, vocês estão vendo a função do sofrer. Eu amargo, eu não quero, mas eu preciso, é uma necessidade. Eu vou me interiorizar e eu vou perceber que as pessoas ao meu redor não estão comigo por conta do meu cabelo. É porque se tiver, gente, tem alguma coisa errada, né? Aliás, em momentos de sofrimento, a verdade é revelada ao nosso redor. E isso é muito bom. É triste, revoltante, mas isso é muito bom. Eu perdendo o meu objeto de vaidade, eu perdendo o meu objeto no qual eu me identifico. A gente está falando do cabelo, mas isso pode ser um casamento, isso pode ser um emprego, isso pode ser a minha casa. Eu posso perder o que for, se eu me identifico com aquilo, aquilo dói em mim. Porém, é a passagem que eu tenho para eu descobrir quem sou eu. O meu valor real, inclusive quem fica comigo nesses momentos e continua me admirando e me amando e me apoiando. Essa transformação, gente, é uma transformação real, uma transformação muito válida, onde eu largo mão da minha identificação, e isso dói, porque isso fere o ego, porém,
eu faço nascer algo aqui dentro que se chama senso de identidade. E a minha identidade, o que eu sou, é aquilo que eu escolho ser, independente dos meus fatores externos, como o meu cabelo, a minha condição, o meu emprego. Vocês estão percebendo? Eu quero muito trazer para a vida prática e para a vida real. Isso acontece a todo instante. Então, essa live de hoje é para que a gente tenha consciência e que a gente se prepare, inclusive, para isso. Se o certo da vida prática é que coisas vão acontecer e vão mudar o meu planejamento, a minha identificação e vão me provocar que eu me transforme, o que a vida quer com isso? Que eu seja verdadeira e real. Todos os sofreres são um grande convite. Primeiro, para que eu me observe o porquê esse padrão se repete em mim. Com o que eu estou me identificando e que preciso me desapegar. Isso não é vida, isso é escravidão. E segundo, se a vida me convida a um momento de sofrimento, isso só pode significar uma coisa: estou passando por um desenvolvimento grande, processo no qual a minha alma está louca para vivenciar. É como Não gosto muito, porque de repente fica parecendo misticismo, mas é sim, é como se o meu lado espiritual estivesse sendo lapidado, sendo de fato transformado. É como se a história que Deus escreveu para mim estivesse sendo feita por Ele mesmo, não por mim. Porque por mim, eu ficaria na minha identificação, naquilo que eu acho que me faz bem, mas que quando a vida tira, há um convite a dizer que tem algo muito maior, melhor, para que eu deixe vir à tona. Mas isso tem um preço, e o preço é um pouquinho da morte do ego, é um pouquinho da quebra das minhas próprias opiniões. São as mortes, às vezes, das minhas crenças. São as curas dos meus traumas. Trauma é uma ferida. Mexer na ferida dói. Mas se eu deixar minha ferida quietinha, sem limpar, talvez ela nunca se cure. Qual é o sofrimento que você vem passando? Aquele repetitivo que te cansa e é inútil estar sendo vítima dele? Ou o sofrimento que você já está buscando ser melhor e está disposto a deixar um pouquinho do seu ego para trás para trazer a sua essência, para de fato considerar que a alma sabe muito bem viver por coisas invisíveis, mas que são bem mais valiosas. Enfim, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou pelo Instagram e estou pelo meu canal do YouTube, que se vocês não conhecem, chama Eneagrama Espiritual. Um grande abraço a todos. Desejo que passemos por esse sofrimento da maneira que tivermos que passar, porque não importa o que custa isso. Isso é o preço que a gente paga para ser transformado, sempre para melhor. Devemos ter paciência, devemos cultivar, além de tudo, paciência com a gente mesmo, compaixão com a gente mesmo, doçura, gentileza nesses processos, onde se você se identifica assim, é necessário que você tenha isso. Paciência com você mesmo. E esperança. Esperança em algo maior. Eu gosto de dizer, a gente não sabe de onde veio. E ninguém sabe para onde vai, não aprova.
no meio disso, há a experiência da vida. Uma experiência da vida que só é de fato sentida quando há verdade, quando há entrega. E o preço para isso talvez seja sentir, aceitar essa grande transformação que a gente identifica como sofrimento. Então, um grande abraço a todos. Desejo a vocês que descubram quais os pontos de identificação que te fazem sofrer inutilmente e incentivo vocês a um esforço que vai te custar deixar um pouco a sua opinião, a sua personalidade um pouquinho de lado. Quem conhece Enneagrama sabe disso, personalidade é a própria defesa, é a própria reatividade defensiva, a própria armadura. Convido vocês a deixarem um pouco a personalidade de lado para de fato experimentarem uma vida com mais essência, com mais realidade, com mais verdade, com mais alma. Quando a gente se aproxima disso, não interessa o que está acontecendo ao redor. Não interessa nem o resultado. O que interessa mesmo é que estou sendo inteira, estou vivendo. Um grande abraço a todos